Olá, amigos. Estamos aqui para apresentarmos a astronomia àqueles interessados, aquelas pessoas que gostam dessa fabulosa disciplina. Eu sou o professor Guilherme Pereira e nós estamos aqui para introduzir a aula 0 do nosso Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife. Seja bem-vindo. E a primeira coisa que nós iremos ver é que a astronomia tem que ter uma aula 0. Por quê? Porque nós não somos acostumados a esse estudo desde pequeno, não existe a disciplina oficialmente, né? Então é importante sabermos, primeiro, para que serve essa disciplina. A primeira pergunta que nós devemos responder é essa, né? Por que estudar astronomia? O que ela pode ajudar? Então, a aula 0 de qualquer disciplina corresponde a isso, a você saber a utilidade daquela disciplina, em que ela pode contribuir para a sua melhoria, não só no dia a dia, como também na sua visão do universo. Tá? E nós devemos lembrar que a astronomia mostra uma visão científica do universo e as suas aplicações. Ou seja, a astronomia ela dá a visão científica do universo e como ele se comporta. Por isso ela interage, né, com várias outras disciplinas, tá? Como a matemática, a física, a geografia. Como ela abrange o universo todo, né, tem que abranger o conhecimento humano regular todo também. Né? E lembrando que não é só isso, né? Existe uma outra coisa importante, ela amplia a nossa visão pessoal do universo. Então, o ser humano tem a sua formação regular, formal, né? E tem a sua formação individual. Então, essa formação individual também precisa ser melhorada. Por isso é que nós introduzimos a astronomia. A astronomia não é uma disciplina, são muitas disciplinas e uma visão geral de como elas interagem. O nosso objetivo básico aqui são dois, né? Primeiro, nós compreender os conceitos básicos do estudo do universo, como é que funciona o universo, que tipo de leis valem por ali. E o nosso outro objetivo é preparar estudantes para as Olimpíadas, que basicamente são duas, né? As Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, a OBA, e a Olimpíada Pernambucana de Astronomia, a OPA. Tá? Então, nós estamos realizando uma atividade que serve tanto para estudantes regulares do ensino médio, como também para pessoas que querem melhorar o seu conhecimento na área de astronomia. Okay? Lembrando que, como nós observamos esse fabuloso universo ao redor, a ciência já descobriu muita coisa sobre esse universo, de bilhões e bilhões de estrelas e bilhões e bilhões de galáxias. Que concepção nós temos do cosmos? Qual é a nossa, o que nos leva a conceber uma estrutura ao nosso redor tão variada, tão vasta? E tudo depende, essa concepção depende do que nós recebemos, de informações que nós recebemos. Então, é uma luta entre a sua conceituação e a realidade. O que você observa no céu e o que você interpreta daquilo ali. Ao estudar estrelas, constelações, o que nós estamos engrandecendo com aquilo? Que tipo de concepção nós fazemos do cosmos? Essa concepção é a concepção humana, né? Ela é formada de várias partes, né? E de várias maneiras ela pode ser interpretada. A ciência é uma delas. Tá? Hoje em dia nós sabemos que estamos dentro de um universo que nasceu de uma grande explosão e hoje nós estamos aqui nessa parte final desse gráfico, o que mostra que isso é apenas uma parte do universo como um todo. E essa criação, digamos assim, que houve, não é uma criação como o homem antigo imaginava, é uma criação um pouco diferente. É uma formação de todas as coisas que nós temos hoje em dia, como espaço, tempo, que esses conceitos são colocados à prova quando estudamos esses modelos mais avançados. Agora, é claro que o fundamental, né, para o estudo da astronomia, para compreender como é que funciona o Sol, os planetas, as galáxias, as estrelas, nós precisamos procurar uma ordem, né? Precisamos verificar coisas que são constantes no universo. Então, a ciência, ela se baseia na busca das mesmas leis para todo o universo. Ou seja, se você estuda uma coisa na Terra,
ela deve ser válida também no universo. É claro que levando as condições diversas, né? Nós não temos aqui na Terra todas as condições que tem no universo, mas nós podemos reproduzir e prever o que vai acontecer. Isso é ciência, né? É ao contrário de que muita gente pensa que ciência é uma coisa puramente de medição. Não, ela tem uma ordem, tem uma sequência, tem uma maneira de chegar ao seu objetivo. Então, que visão nós temos do cosmos? O que é essa visão? Bom, existem vários tipos de visão. Tudo na humanidade, não existe uma resposta para tudo, né? E a ciência dá uma dessas respostas, né? A ciência é o estudo do real, de uma maneira simplificada, né? Esse real pode ser observado, podemos verificar suas características, mas a ciência não é tudo também, né? Existe também a filosofia. A filosofia é o estudo da razão do real. Por que aquilo? Qual é a lógica que tem no funcionamento do real? Esse é basicamente, a grosso modo, é claro, né? É o estudo da filosofia. E existe também o estudo da espiritualidade. Então, no homem, existem essas três coisas misturadas. O homem tem uma visão do cosmos espiritual, que é o estudo do mistério. Por quê? Como funciona aquilo? O que deu origem àquilo? Isso mexe com a cabeça do homem. Ele exige uma lógica que existe no universo, a filosofia faz isso, e existe a ciência, que estuda o real em si. Então, a cabeça do homem não é só científica, né? A cabeça do homem é filosófica, é espiritualizada. Existem as religiões que influenciam. Então, cada um tem a sua visão do universo. Essa visão conjunta, essa visão misturada do universo, é que faz a nossa visão geral do universo. É claro que muitas pessoas tendem mais a isso, outras pessoas tendem mais a isso e outras tendem mais a isso. Não podemos criticar, claro, mas podemos avaliar e podemos engrandecer cada uma dessas. Você jamais irá interpretar filosoficamente a razão das coisas se você não estudar a filosofia. E também não vai compreender o universo em si se não estudar a ciência. Então, é importante que você tenha uma visão, né, que seja a mistura desses três aqui. Tenha conhecimento dos três para poder avaliar o geral. E é claro que quando você olha para o céu noturno, né, é uma coisa que abalou até o ser humano, né, inicial. Ou seja, no início o homem olhava para o céu e via esse conjunto de pontos luminosos que ele não tinha acesso. Não tinha acesso. Então, hoje em dia, nós consideramos o céu noturno, o universo, como um laboratório, né? Então, quando você olhar para o céu, é um laboratório para testar os seus conceitos de universo, tanto os conceitos científicos, filosóficos ou espirituais, da sua forma, né? Mas o universo para a astronomia é um universo científico, onde você testa as concepções humanas da realidade, tá? E quando você olha para o céu, você vê essa passagem, esses astros, que razão tem isso aí? Então, o que buscava um filósofo, um cientista também buscava, só que da sua maneira. De que maneira? Então, é um laboratório que tem que satisfazer os nossos conceitos científicos, né? Você tem que testar teorias científicas nele, né? Quando você cria uma teoria, ela tem que ser testada no universo. Ela tem que ter uma aplicação, ela tem que ter uma tecnologia para aquilo. Então, não basta criar uma ideia. Então, tem pessoas que acham que criando uma ideia, acreditando nela, é suficiente. Isso é um pensamento medieval, né? Nós sabemos hoje que essas ideias têm que ser testadas filosoficamente. Você tem que abraçar a ideia e ela tem que ter uma confirmação no universo. Por isso é que a cada ano aparecem 200 teorias sobre o universo. Mas nenhuma delas é válida se não tiver a comprovação de passar por esses 3 testes, que são os testes básicos que mostram se uma ciência é real ou não, né? Então, a astronomia, né, ela sempre existiu na história da humanidade desde a partir do momento em que o homem olhou para o céu e verificou esse movimento, que deveria haver alguma relação entre as
as coisas acontecendo aqui na Terra e aqueles astros que eles não tinham acesso. A gente considera a astronomia como a mais antiga de todas as ciências. Por quê? Porque o homem, as dúvidas do homem sobre o universo apareceu no momento que ele não tinha uma explicação nem acesso ao que está no céu. Ou seja, se você pega uma pedra, água, árvore, o homem tinha acesso a essas coisas todas, mas ele não tinha acesso ao céu, né? Então, por isso é que a gente considera que a astronomia, na realidade, ela gerou o aparecimento da ciência, da filosofia e da espiritualidade, né? Todo mundo, quando tem a sua religião, quando pensa em um Deus, alguma entidade, olha para cima, ninguém olha para baixo, né? Então, essa idealização, tanto filosófica para estudar um conceito, uma razão de ser, é uma coisa única no homem, desde que ele é primitivo. É claro que com o tempo ele vai desmistificando várias coisas que antes ele achava que estavam certas, mas estão erradas. O homem inicialmente usou a astronomia para prever estações, né? Ele reparou que no caso das estações havia uma sequência, uma lógica, né? O período de colheitas, né? Quando você observava, está florescendo determinada planta, coincidia com a posição, com o aparecimento de determinadas estrelas. Então ele começou a relacionar coisas na Terra com o céu. Aí apareceu a primeira antiga ciência, que foi a astrologia, que hoje nós não consideramos a astrologia uma ciência. A astrologia é a astronomia primitiva, né, que relacionava diretamente. É claro que existem algumas relações, por exemplo, o Sol, quando se movimenta, né, aparentemente na Terra, né, a gente vê o Sol mais para o norte, mais para o sul, isso indica as estações. Então era natural para o homem achar que o Sol tinha uma energia que fazia as coisas funcionar. As estrelas faziam funcionar as coisas na Terra, e não é bem assim, né? A astrologia não é considerada uma ciência, não é porque os cientistas querem, não. É porque ela não segue determinadas ordens que são consideradas científicas. Do mesmo jeito, a alquimia. A alquimia é a pré-química. Antes de aparecer a química, que é uma ciência, apareceu a alquimia. Na alquimia, você achava que um poder mágico poderia transformar os elementos químicos. Hoje nós sabemos que não é assim. Então, do mesmo jeito que a alquimia não é uma ciência, a astrologia também não é uma ciência. Ela faz uns testes que não seguem a ordenação científica, né? E existem vários conceitos sobre o universo ao longo mesmo da história humana, mais recente, né? O conceito na antiguidade é de que a Terra é o centro do universo, é o geocentrismo, né? Achava-se que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno de nós. Isso era uma coisa natural, porque era o que o homem observava. Então, os antigos podiam até se confundir, se confundiram mesmo. Na realidade, nós não somos o centro do universo, nem o centro da filosofia, nem o centro da espiritualidade. Nós somos apenas uma parte do universo. É essa dedução. O conceito renascentista, que veio logo após o antigo, né, era do heliocentrismo, que o Sol era o centro do universo. Esse conceito já havia na antiguidade, só que ele não era aceito porque não tinha uma comprovação disso. A partir do momento em que Galileu começou a observar o céu, começou a provar algumas coisas, né, aí começou a aparecer a ciência, né, em que relaciona o real, né, com o observado. Quer dizer, você interpreta de um jeito e aquilo confirma a sua predição. Enquanto que outras predições, o sentido dela não é esse. Então, no ponto de vista renascentista, é o intermediário. O renascentista, ele tinha algumas comprovações e mostrou que o Sol era o centro do universo. Mas, na realidade, o Sol não é o centro do universo, nós sabemos hoje. Mas houve um avanço. Hoje em dia, nós sabemos que o universo, o conceito atual de universo, não é um conceito antigo, nem um conceito renascentista. É um conceito de que mostra que o universo é um conjunto enorme de energia em vários estágios diferentes, estados diferentes, e é uma expansão do espaço-tempo. Quer dizer, o universo como um todo, ele expande não só no espaço, mas também no tempo. Quando houve uma grande explosão, criou-se o espaço e o tempo. Uma coisa difícil até de imaginar hoje em dia, né? Mesmo para o homem
atual, ele é acostumado a separar espaço e tempo. Mas nós sabemos hoje que o conceito atual de universo é formado pelo espaço e tempo em expansão, né? E a astronomia, como ela abrange muitos conceitos misturados, né? Quando você vai analisar um planeta, você não analisa aquele planeta somente visivelmente. Você quer saber temperatura, condições de vida, você quer saber a química do planeta, você quer saber a física do planeta, você quer saber matematicamente como ele se movimenta, né? Então a astronomia formou uma quantidade enorme de outras áreas, né? E essas áreas aproveita o conhecimento científico de outras disciplinas para ter uma visão do todo no universo. Por exemplo, a física, a gente usa física aqui na Terra, mas existe uma física para o universo, né? A astrofísica usa física, conceitos de física para o universo. A astrometria é uma outra área que faz medições matemáticas das posições dos átomos, né? A cosmologia, que estuda o universo como um todo, né? A astronomia galáctica, estelar, né? Como é que funciona uma estrela, a planetária, a astroquímica, a astrobiologia, né? Quais as condições que um planeta tem que ter para ter vida. Então, tudo isso são áreas hoje de estudos, né? Se eu fosse enumerar todas aqui, a gente não enumeraria quase todas o conhecimento humano, né? Mas a astronomia, ela tem que ter, nós temos que colocar pontos básicos. O que se deve estudar, basicamente, de astronomia, para ter um conhecimento fundamentado, né? Um conhecimento básico. Então, nós devemos primeiro ver os pontos básicos que nós iremos estudar em astronomia. Então, nessa aula a gente vai dar umas informações do que você deve estudar de astronomia, para não misturar astronomia com filosofia e com espiritualidade. Porque essa mistura que tem que ser feita na sua cabeça e não no estudo do conhecimento, fruto da sua experiência, da sua concepção. Então a astronomia dá a informação e nela as coisas se transformam. Esses pontos básicos, né, da astronomia são os pontos que dão estrutura a uma ciência, né? O que é que dá estrutura? O que é que a gente pode dizer que uma coisa é científica? Ela é científica quando ela tem uma conceituação, ela moldou um conceito sobre determinada coisa, ela foi avaliada do ponto de vista matemático, quer dizer, tem uma estrutura baseada na matemática e tem uma experimentação. Isso em qualquer área. Se você for estudar biologia, na biologia você vai ter que estudar a conceituação teórica, uma avaliação matemática, que pode ser estatística, álgebra, várias partes da matemática que dão suporte a essa teoria, e a experimentação, que é uma comprovação e uma verificação de que aqueles conceitos estão corretos, né? Essas teorias são criadas pela mente humana. É uma criação que joga na ciência a possibilidade de existir. Ela tem que passar pelo crivo matemático e tem que passar pela experimentação, senão não vai ser uma ciência básica, né? E na astronomia a gente tem várias áreas, né? Como por exemplo a astrometria. A gente vai estudar um pouco as constelações, a posição dos astros em função da nossa posição na Terra, né? Como é que eles se movem. Nós vamos estudar a esfera terrestre, a esfera celeste, as constelações. Uma outra área da astronomia é a astrofísica, né? Quando você estuda a astrofísica, você está, na realidade, usando aqueles conceitos de física, como mecânica, eletricidade e etc., na astronomia. Nós vamos verificar como é que funcionam as leis da física e técnicas experimentais, porque a física também é experimento, laboratório, né? O sistema solar, onde começou as observações astronômicas, nós vamos estudar Sol e Lua, as leis de Kepler, os planetas. O conhecimento desses fundamentos são extremamente importantes para a astronomia. E também a astronomia estelar, né? Quando você estuda uma estrela está funcionando desse jeito, ela faz emissões, interações que são analisadas aqui na Terra. E elas podem ser classificadas. As estrelas têm cores diferentes, por exemplo, qual é a relação entre a estrela, a idade da estrela e a sua cor. Nós sabemos hoje que existem estrelas azuis, amarelas, vermelhas, né? As estrelas azuis são jovens,
as estrelas amarelas, como o nosso Sol, e estrela de meia idade, e as estrelas vermelhas são estrelas velhas. As emissões indicam a idade e indicam também como essas estrelas estão evoluindo, né? Existe também a astronomia galáctica, né? E que ela estuda numa amplidão maior, onde vemos um monte de estrelas agrupadas. Esses agrupamentos têm que seguir determinadas leis da física. A gente classifica essas estrelas e essas galáxias elas têm uma evolução. Existem galáxias que são globulares, galáxias elípticas, espirais, né? Então essa evolução necessita-se de uma física para elas própria, né? E cada vez mais descobrimos novas galáxias. Hoje em dia a cosmologia é o estudo da evolução do universo com as galáxias, né? As galáxias aqui são pontos. Na cosmologia, a galáxia é um pontinho e nós vamos analisar o universo como um todo. Então, quando alguém falar em cosmologia, não está falando em sistema solar, Terra, Sol, planetas, não. Está falando no universo como um todo. E essa evolução do universo necessita de teorias cosmológicas, né? As teorias cosmológicas variam com o tempo. Cada uma é jogada e cada uma passa por um teste na astronomia, no nosso laboratório, né? E vamos verificar se funcionam ou não, né? A principal teoria que é aplicada à cosmologia é a teoria da relatividade geral, de Einstein, né? Que mostra que o universo é um universo bem diferente do que nós analisamos aqui na Terra. Na Terra nós temos baixas velocidades, baixas gravidades, enquanto no universo existem pontos de altíssima intensidade gravitacional, então precisa de uma teoria nova, né? E também é importante nós estudarmos como nós acessamos o universo, né? Através da astronáutica. Já estivemos na Lua, o homem esteve na Lua, nos outros planetas, naves espaciais usando a nossa tecnologia vai até lá, e toda uma ciência foi montada para a astronáutica. Por quê? Porque o que você tem hoje, celular, computador, etc., tudo isso foi criado para acompanhar esse movimento do homem no espaço também. Então é importante estudarmos a história da astronáutica, como é que é a vida no espaço, para compreendermos melhor a nossa vida aqui, e a sua relação com a física. E por fim, nós vamos estudar um pouco sobre o astrônomo amador. Você tem que ter um conhecimento básico de localização, né? Onde as estrelas aparecem no céu, quais a relação delas com o seu movimento, né? Então, o estudo de novas tecnologias, como manipular um pequeno telescópio, um binóculo. O astrônomo amador, ele foi importante no conhecimento científico, porque tem muitas coisas que não precisa de telescópios grandes, nem de equipamentos superpoderosos. Com equipamentos simples você pode ter resultados muito bons. E também vamos conhecer sobre as Olimpíadas de Astronomia, que é a Olimpíada Pernambucana de Astronomia e a Olimpíada Brasileira. Então, ter um conhecimento dessa parte do astrônomo amador é importante. Então, dessa forma, o nosso estudos de astronomia, que nós vamos trazer a todos, será um conhecimento um pouquinho de cada uma dessas coisas, para que você esteja mais bem informado sobre essa fascinante ciência que é a astronomia. Obrigado.